Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 29 de fevereiro de 2016. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família, seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Acolhemos com muito carinho no programa de hoje o pastor Ricardo Pinudo, que é coordenador geral do movimento Craques da Paz, o apóstolo Marcos Bezerra, da Igreja Batista Nova Esperança em Nilópolis, o bispo Jaime Coelho, da Igreja Evangélica Edificação em Cristo, pastor Robson Alencar, da Assembleia de Deus em Cordovil. Todo mundo já aqui no nosso estúdio para começarmos o nosso Debate 93 de hoje. Uma de nossas ouvintes conta: temos uma oração aqui em nosso trabalho e como a pessoas de várias religiões eu fui questionado do porquê não orarmos aos santos. Pensando sobre isso, percebi que embora não façamos orações a santos, temos levado fotos e roupas para a igreja para que sejam orados e recebam uma espécie de poder. Isso não seria a mesma coisa? Pergunta a nossa ouvinte. Um objeto pode abençoar ou amaldiçoar a minha vida? Em que funciona a oração por uma foto ou roupa de alguém? O poder está no objeto ou isso é um subterfúgio para que eu tenha onde apoiar a minha fé? Como entender a questão da fé e da ação de Deus em nosso favor? Aproveitar a viagem aqui para perguntar aos nossos companheiros aqui o seguinte, que tem gente que diz, olha, aquele objeto ali, ele foi consagrado, então olha, é melhor ou você ora ali, ou você quebra o objeto. Tem coisas acontecendo na sua casa por causa daquele quadro que tá ali, aquelas flores que te deram, aquela comida que foi oferecida. E eu quero ouvir os companheiros aqui, é assim mesmo? Acontece isso? Se sim, como faz para resolver esse assunto? Afinal de contas, o ouvinte precisa resolver. Se não é assim, por que as pessoas dizem há tanto tempo que coisas como essas acontecem, hein? Quero ouvir a opinião dos queridos companheiros aqui no nosso Debate 93. Não precisa dizer nada, né? Mas vou dizer assim mesmo, é quente, minha gente. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Ricardo, eu começo ouvindo a sua opinião. O senhor destacou a frase inicial: temos uma oração em nosso trabalho e como há pessoas de várias religiões, eu fui questionada do porquê de não orarmos aos santos, uma vez que a impressão que dá, pastor Ricardo, que não é uma coisa de uma igreja só. Não, vamos juntar todo mundo aqui, vamos orar e tal. E aí a pessoa diz, vamos orar o santo aqui. Não, santo não. E aí a pessoa ficou numa situação apertada aqui, é o que conta a nossa ouvinte. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia aos pastores da mesa, a todos os nossos queridos irmãos aí da nossa rádio, nossos ouvintes. Esse acontece muito, né, em muitos locais de trabalhos profissionais, trabalhos evangelísticos. Isso acontece muitas vezes. Uma pessoa vem de outras religiões e faz esse questionamento, e é preciso que alguém que esteja à frente desse grupo de oração ou trabalho evangelístico tenha essa resposta. Eu na verdade, eu fui criado na Igreja Católica, né? Depois me converti com 18 anos e na minha família era devota a um santo, né? Fiz primeira comunhão, aquilo tudo, e eu
tenho essa percepção, passei por essa experiência. O que acontece? O santo, ele é escolhido por alguns grupos, e é o santo de devoção, santo A, santo B, santo C, vários santos, e ali entende-se que, qual é o pensamento? É que eu sou pecador e eu não tenho como ter acesso a esse Deus tão poderoso e tão distante. Então eu escolho um santo, né, que faz parte na minha análise, eu sou devoto a esse santo e eu rezo a esse santo, né? Ou eu faço petições a esse santo e esse santo intercede por mim ao Deus poderoso, está distante, porque eu sou pecador, não posso. A Bíblia, ela nos afirma que existe um intermediador exato e perfeito, que é Cristo. E Jesus Cristo é o nosso intermediador, não há outro nome dado entre os homens que possamos ser salvos e que possamos ser representados por ele. Ele é nosso advogado, diz a Bíblia, e muitos outros textos. Então Jesus Cristo, ele substitui toda e qualquer negociação intermediária. Cristo, que é o próprio Deus, Jesus, que é Deus 100% homem, 100% Deus, enquanto passando e representando-nos aqui na terra. E hoje eu não preciso ir a nenhum outro intermediário a não ser Jesus Cristo. Então, em nome de Jesus, eu posso falar direto ao meu Deus. Então, a diferença é que eu não preciso mais pedir aos santos, porque esse que é santo dos santos, Cristo, que é Deus, ele me outorgou e me autorizou, como João 1,12, diz que todos quantos creram, Deus poderia ser chamado filhos de Deus. Por isso eu tenho esse acesso a Deus. Então eu não preciso mais orar a nenhum outro santo, pedir nada a nenhum outro santo, porque eu tenho esse acesso que é Jesus Cristo, o Senhor soberano na nossa vida. Curiosamente, nos tempos bíblicos, especialmente nos dias do apóstolo Paulo, existia uma expressão curiosa que era culto a anjos, e que passava por uma suposta humildade. E esse culto a anjos era a maneira que eles tinham para dizer para as pessoas que eles eram tão impuros ou indignos que eles precisavam dos anjos como o intermediário e algumas vezes como intercessor. A gente veio mudando, mas isso está na palavra de Deus aqui. Isso não pode acontecer, embora muitas vezes a gente tenha uma busca por anjos, né? Nós passamos uma fase que a gente cantava muita música de anjo, né? Tem um anjo ali, um anjo lá. Tem uma fase que tinha muito anjo, depois mudou a fase, veio para outros temas e tal. Mas a questão angelical, ela continua. E nós todos aqui tem impressão, todos nós cremos na presença dos anjos, na ação dos anjos, embora não tenhamos esse tipo de culto a anjos. Ou seja, eu não vou pedir a um anjo de maneira nenhuma que me ajude, entendeu? Ou que cuide de alguém. A gente até às vezes fala, né? Que os anjos de Deus te acompanhem. A gente acha que dá ordem aos anjos. O Senhor dará ordem, né? Quem dá ordem é o Senhor, né? Não é isso? E tem gente até que acredita que tem um anjo da guarda, que cada um tem um seu. Sim, tem gente que Se o cara foi assaltado, o anjo deu mole. Falhou. Eu ouvi dizer até pessoas que tiveram coragem de demitir o anjo, porque o anjo estava ruim. Sim. Entendeu? Inclusive Entendeu, a Bíblia, olha a situação, hein? Tava com defeito. A Bíblia vai nos ensinar que os anjos são espíritos ministradores que trabalham em favor daqueles que vão herdar a salvação. E ao comando do Senhor, como diz o próprio Salmo, que diz lá que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar. Então realmente a gente não desqualifica nem anula a presença dos anjos, que com certeza trabalham a favor da gente, mas adorar anjos sinceramente é algo complicado. A questão de crer em anjos, né, como já foi dito aqui, é muito comum no nosso meio, que as pessoas precisam se apegar a alguma coisa, ou acham que devem se apegar a alguma coisa para crer em Deus, né? Como foi dito aqui pelo nosso amado pastor, Cristo sendo nosso mediador, a única coisa que nós devemos dizer, ou falar, ou orar, ou buscar é em seu nome. A própria Bíblia diz, o próprio Cristo diz: em meu nome farão obras maiores do que a minha. Exatamente. Em meu nome. Só basta o nome de Jesus. Não tem Gabriel, não tem Miguel, não tem arcanjo, não tem serafim que possa fazer aquilo que Cristo, só ele pode fazer. Apesar que quando ele na cruz diz: está tudo consumado, ali é o suficiente para entender que todas as coisas estão direcionadas a ele e para a glória do seu nome.
Bom dia a todos os nossos debatedores, queridos e amados, que a gente tem um privilégio de estarmos aqui com vocês, meu querido JR, a todos os nossos ouvintes da Rádio 93. Realmente, nós sabemos que a presença, né, de anjos, ela não pode ser ignorada, né, no nosso meio, e a gente sabe disso, é possível, está registrado na Bíblia, então a gente crê nisso. Agora, JR, existem os exageros, né? Tem uma igreja lá em Juiz de Fora que ela fez um seminário, né, para o conferencista explicar que cada um de nós tínhamos direito a um anjo, não só de guarda, mas também de trabalho, né? Então, uma vez eu cheguei na casa de um irmão, meu irmão, né, e ele estava dando ordem ao anjo para lavar a louça da pia que estava em grande quantidade e ele estava muito cansado. Ele ficou esperando o anjo lavar a pia, que eu acho que o anjo não quis lavar a louça da pia, inclusive, né? Por outro lado, nós vemos alguns exageros, né? Eu não posso, não quero expor ninguém aqui, mas eu não posso ter o arcanjo Miguel como o meu protetor, né? Eu elegi o Miguel para ser o meu protetor, o Gabriel e tantos outros. Então, a questão angelical hoje é muito discutida no meio evangélico, né? E nós temos que preservar a palavra de Deus, como já foi exposto aqui, pelo visto o raciocínio, graças a Deus, é igual, né? Graças a Deus que nós sabemos que mesmo os anjos existindo e estando presente aqui na Terra, em meio aí a todo esse povo evangélico, enfim, mas não podemos exagerar, não podemos exceder aquilo que está escrito, que é a palavra de Deus. Como você mesmo falou agora há pouco, né? É Deus quem dá ordem aos anjos, não somos nós. E exatamente com base nessa reflexão que a nossa ouvinte prossegue, né? Depois que ela fala sobre a questão dos santos, ela diz, olha, pensando sobre isso, percebi que embora não façamos orações a santos, temos levado fotos e roupas para a igreja para que sejam oradas as roupas e as fotos e recebam, ela chama aqui, uma espécie de poder, né? Eventualmente é uma cura, um problema emocional, de trabalho, né? Então, olha, traz aqui a foto, aí a pessoa pega a foto, eu tô imaginando, porque né? No trabalho, né? Olha, ora aí pela minha tia, tal, você traz a foto dela, aí pega a foto da tia, leva a foto pra igreja, daqui a pouco eu tô fazendo isso pelo WhatsApp, né? Manda pelo WhatsApp, aí já ora pelo WhatsApp, já resolve o assunto, você nem imprimir foto mais, pensando bem, não é? Hashtag fica a dica, né? Geração papel zero, né? Agora eu queria saber o seguinte, isso é correto? Porque o ouvinte diz, não seria a mesma coisa? Ou não, companheiros? Eu tava, logo quando eu vi esse texto, eu me lembrei eu gosto muito de pensar ali em Hebreus 12, quando Paulo, né? Eu acredito. Autor de Hebreus, né? Mas eu acredito que esse trecho tenha sido escrito pelo estilo literário Paulo, mas isso é uma outra história. O autor de Hebreus, para ser mais político, né? Mais holístico, ele fala sobre, e dá uma visão muito clara de um estádio ali, e ele fala sobre pecado e embaraço, né? E existem coisas que são, muito claro, que são contraditórias à palavra, que a gente rotula e define, né, num acordo ético cristão, pecado, que fere a santidade de Deus. Existem outras coisas que não necessariamente seja pecado, mas são embaraços e que poderá, talvez algumas delas com muita evidência, com uma probabilidade muito grande de nos levar ao pecado. Mas ainda não é pecado, mas Paulo chama de embaraço. É interessante que ele fala embaraço e o pecado, ele separa. E aí, ainda na área de esporte, a gente faz a aportação da corrida de maratona. Quando estão ali, você vê lá o cara, alguns que vão competir mesmo com a roupa adequada, outros com várias roupas.
Se alguém chegar lá de kimono, não tem regra que vai proibir, o cara vai correr de kimono, mas é indevido, é embaraço para a vida dele. Ele não vai estar ferindo diretamente nas leis da corrida, mas é embaraço. Então algumas igrejas até optam em fazer um painel, botar foto ali da pessoa, para que a pessoa, a gente sabe que existe sugestionamento psicológico, para que a pessoa possa desenvolver melhor e ela possa estar ali fixa, outros irmãos possam ver aquela foto e estar orando por ela. Isso aí pode ser feito, mas o risco é tão grande. Existem riscos que alguns optam em fazer, que não necessariamente, como eu disse, não seria um pecado, mas pode se tornar um embaraço para essa pessoa, porque ela pode apoiar a sua fé, como nós já falamos, alguns usam a expressão ponto de contato, né? É o ponto de contato que a pessoa usa para ela manter a fé. Pode ser um engano, porque a fé de todos nós deve estar pautado em Cristo, deve estar pautado na palavra. E não necessariamente em outros subterfúgios de amuleto. O perigo que eu vejo está aí. No embaraço. O senhor não vê nada contrário, mas... desde que não haja uma adoração, né, Jota? Pelo que você está falando, que eu sei que algumas fazem... Eu tô imaginando que é isso, né? Usar foto, o cara tá da foto da sua irmã. Tem outras situações aí, mais perigosas, só para encerrar, chama a pessoa aqui, que alguém, parente tá doente, chama a pessoa aqui e ora pela pessoa representando o parente, né? E eu já vi, ainda indo mais profundo, manifestações espirituais que chama a pessoa e ora para que o demônio que está naquela área... Então, assim, são coisas muito complicadas, são coisas, perfis que algumas igrejas adotam, que pode levar a um complicador bem maior. Bispo Jaime Coelho. Eu não vejo o problema de levar uma foto da pessoa para a igreja. Não vejo nenhum problema. Para lembrar representações. O que é uma imagem hoje, uma definição muito mais moderna e muito mais abrangente? Uma imagem é uma representação, né? Não é só o ato concreto. Não é só o ato concreto. Levar uma foto para lembrar da pessoa, para fazer menção da pessoa, eu não vejo nem tanto problema quanto a isso. Agora, acho que tem coisas piores, Jota. Não, mas pera aí. Coisas piores. Vamos ficar aí. Por exemplo... calma aí. Se tem pior, calma aí. Pera um pouquinho. Vamos segurar aqui. Porque levar a foto, você tá simplesmente tendo a lembrança da pessoa. Mas levar o nome, colocar o nome no caderno de oração. Se você lembra a ponto de levar foto, é sinal que você não esqueceu, pode levar o nome. Exatamente. Então está... Mas às vezes alguns carregam até foto na Bíblia. Porque não parece ser apenas uma lembrança. O que o ouvinte diz aqui, recebe uma espécie de poder. Parece que é uma transferência. Não. Entendeu? Se a foto não for, uma coisa uma peça de roupa, entendeu? As pessoas estão confundindo muito. E aí, peça de roupa, meu amigo. Lembrou até do Wando agora. Hein, Jorge? Cheguei 2 domingos atrás lá na igreja, a diferenciação entre intercessão e expiação. Não tem como você confundir essas duas coisas. Porque interceder para uma pessoa, a Bíblia diz que muito vale a oração do justo e seus efeitos. Agora, não expia o pecado de ninguém, né? Você orar para uma pessoa, levar a foto para orar, ou ir lá e falar assim, quero uma oração pelo meu filho e tal, vai gerar certos resultados? Não podemos desqualificar isso, porque a Bíblia fala não é a foto, né? Não é a foto, não é a foto, é uma oração intercessória, não expia, não apaga o pecado, não vai até onde a pessoa está e dá uma descarga de poder nela, isso não vai acontecer. Apóstolo e depois o pastor Robson. Ok. A questão, JR, não é só trazer a foto. O problema é quando leva também da igreja, né? E nós estamos vivendo como na época do catolicismo medieval, quando tínhamos na igreja católica, naquela época, as relíquias sagradas, né, consagradas, ungidas, que eram vendidas, né, para que as pessoas levassem para suas casas e assim serem abençoadas, né? Então, se é para criar um ponto de contato, a palavra de Deus diz em Romanos, né, capítulo 7, versículo 17, diz que na transição da palavra, no capítulo 10, versículo 17, que a fé, se você quer gerar fé numa pessoa, é pela palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, qualquer coisa que você faça no contexto, você cria, né, relíquias, sacramentaliza uma coisa, e as pessoas se acostumam com aquilo, só querem o culto daquele jeito. Eu posso lhe dizer, um dia desses, eu passei em frente a uma igreja, não importa o nome, 6 horas da manhã. Tinha uma multidão
na porta da igreja. Eu parei o carro eu estava com um diácono, falei, meu Deus, eu preciso essa unção, porque como é que pode ter uma multidão dentro de uma igreja às 6 horas da manhã? E aí eu pensei que eram os celebradores, os adoradores, e lá o dirigente falou isso, olha, daqui a pouco está sendo derramado óleo sobre o apito santo, né? E aí eu perguntei a um dos dirigentes o que era o apito santo. Era o apito que a pessoa levava para casa ungido e num momento de angústia, num momento de necessidade, apitava e tinha o socorro de Deus. Só que esse apito era R$100, né? Então olha, uma coisa assim. E as pessoas, tinha uma fila muito grande para comprar o apito ungido. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Quando nós falamos de fotos, de roupas, nós nos reportamos a Atos, né? No livro de Atos, capítulo 19, porque fala das peças de roupa que levavam, os lenços e os lenços, mas Paulo não tirou a roupa. Olha, levaram de Paulo, não era uma doutrina, depois disso não existe mais. Paulo não deu. Nem ungiu o lenço dele, o avental, e mandou para as pessoas enfermas. Não aconteceu isso. Não existe Paulo doutrinando a respeito disso. Em outros lugares Paulo passou, nas viagens missionárias dele, em Atenas, Corinto, passou em tantos outros lugares, né? Em Éfeso, não existe, não aconteceu mais isso, né? Não tinha esse ministério. Os apóstolos sabiam Pedro, né, que era através do poder de Deus que os sinais aconteciam, não era através deles. Eles não tinham essa prerrogativa, mérito, né? Então não criaram essa doutrina, não existe essa doutrina de ungir isso, ungir aquilo, para que as pessoas sejam abençoadas. Por exemplo, JR, existe a igreja que joga o corpo de um defunto na tumba de outro defunto para que ele possa ressuscitar, a unção do osso que ressuscita, como fizeram na tumba de Eliseu? Ninguém faz isso, né? Até porque se existisse, eu gostaria que jogasse meu corpo numa tumba de John Wesley. Mas mesmo assim, né? Dá licença? Claro, desejo claro. meu. Então, mas ninguém fez isso. Vamos anotar aqui. Tem alguma doutrina? Alguém ensina? Olha, anota aí. É o ministério da sombra, né? Que passa, que quando eu vou ficar no altar, vou projetar minha sombra e todo mundo, quando passar pela minha sombra, será que... Não existe isso. Não existe. Eu acho, apóstolo, que nenhuma atitude de fé é rejeitada por Deus, desde que seja direcionada a Ele, ok? Vamos lá. Até a pessoa, como o bispo já me disse aqui, levar uma foto para que ore por uma pessoa, por uma atitude de fé. Os líderes é que devem doutrinar a sua igreja. Trazer o entendimento. Trazer o entendimento para o povo, ok? Vamos lá. Então, se a gente for falar de objeto, então, em relação a sincretismo religioso, que está pautando nisso, né? Já está indo para esse lado. Então, até Deus deveria ser... É o maior criador de sincretismo. Porque Deus não é Deus, todo soberano, poderoso? Para que ele mandou construir uma arca? Israel não vai adorar essa arca? Não era simplesmente o fato deles lembrarem da presença de Deus? Ok? Quando o povo é picado por serpentes no deserto, para que Deus manda levantar uma haste e colocar uma serpente de bronze lá, para lembrar que era o juízo? Vocês estão sobre juízo. Quando o povo olhava, era curado só pelo simples fato da lembrança. Mas nós temos que lembrar que os líderes devem doutrinar a igreja e direcionar a igreja à fé em Cristo. Não é a minha oração na foto que vai curar. Eu posso orar sem foto, com foto, na roupa, sem roupa. Deus vai fazer da mesma forma. É isso que nós precisamos doutrinar a igreja. Como disse o apóstolo, o poder de Deus. Até o próprio Pedro disse, quando o povo foi diante dele, ele falou assim: olha, nós somos homens naturais como vocês. Sim. É Deus quem está fazendo todas essas coisas. Então o ponto aí, pelo que eu entendi, é a oração. A oração é que é o ponto aí. Não vale muito. Não é se vai ter, se não vai ter foto, se vai estar perto, se vai estar longe, se é de papel, se está no celular, quer dizer, não é isso aí, não é? É a questão da intercessão, do clamor a Deus, exatamente, da súplica e a súplica diretamente a Deus por meio de Cristo. Exatamente. Então eu não preciso de nenhum mediador além de Cristo, porque ele é o mediador completo. Por excelência. Ele não precisa de ajuda, mediador por excelência. E também não preciso utilizar nenhum tipo de
material referente a alguém, porque eu não oro pela foto, entendeu? Eu oro pela pessoa. Pela pessoa, exatamente. Se for orar pela foto... Com foto ou sem foto. Não é? A gente ora pela pessoa. E isso não depende disso, daquilo ou daquilo outro. Bom, acho que aí respondeu a nossa ouvinte. E nós entramos no outro ponto aqui, antes de avançar. O ouvinte cita aqui e nos ajuda, eu agradeço, Apocalipse 22, versículos 8 e 9. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, e me prostrei para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Ele termina dizendo: adora a Deus. É a palavra clara que vem sobre esse assunto. Agora, as perguntas vão sendo ampliadas aqui, irmãos. Uma delas, o ouvinte que conta aqui: eu ganhei aqui de casamento, ganhei um abajur. Aí nós vamos saber a história do abajur. E outro ouvinte falando sobre o acarajé. E o acarajé? Tem gente que diz que não pode, tem gente que diz que pode. Tá com fome, né, ouvinte? Começa a falar em comida, sinal tá com fome. Calma aí. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, ouvintes e debatedores. Então, você acredita que a oração por um determinado objeto de alguém pode abençoar o dono? 89% dos ouvintes por telefone acreditam que sim. 64% deles no site também acreditam nisso. Muito obrigado aos nossos queridos ouvintes que participam conosco desde a sexta-feira à tarde, à noite, sábado o dia todo, domingo o dia todo e até fecharmos a pesquisa daqui a alguns minutos aqui na 93 FM. Este, minha gente, é o nosso debate 93 de hoje. Na 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Vamos pro abajur aqui que a gente já resolve esse assunto aqui, porque tem muita gente que não é o abajur, mas é outra coisa. J.R., por ocasião do meu casamento, recebemos um abajur muito bonito, sabe? De presente dado por uma vizinha. Disse a minha esposa que estava sentindo algo estranho e que deveríamos jogá-lo fora. Ele disse à esposa dele. Minha esposa concordou e depois disse que eu não sabia que a vizinha que tinha dado o presente era envolvida com uma determinada religião, e o nosso ouvinte diz que sentiu algo estranho naquele abajur. Fez bem o ouvinte? Ou não precisava ter feito isso? Acho que não, apóstolo. Podia ter orado, quebrado. É uma pena que ele quebrou o abajur? Ele jogou fora. Não sei se quebrou. Deve ter quebrado. Pena, né? Pela lógica que ele quebrou, pela lógica. A palavra de Deus diz que vale muito a consciência. Paulo fala muito sobre a consciência nossa, ok? E eu fui convidado por uma pessoa para almoçar na casa dele, e essa pessoa era de uma outra religião, né? Ele lidava com mandinga, com bruxaria, muito pesado ele. E um dia ele perguntou se eu ia almoçar na casa dele. Eu falei, vou, né? E fui na casa dele almoçar. Cheguei, muitas estátuas, muitas imagens, muitas coisas. E quando eu cheguei lá, ele botou uma mesa muito rica e almoçamos. E quando orei, agradecemos a Deus ali pelo alimento, e quando terminei, ele brincando, em tom de brincadeira, ele falou assim: e se isso fosse, se essa comida fosse direcionada aos santos que eu tenho aqui? Eu falei: olha, meu amigo, não valia, porque você falou que ia fazer um almoço para mim, então eu entendi que era para mim o almoço. Agora, se você dissesse antes, eu não comeria, não queria. Mas como você disse que o almoço era para mim, a partir daí não tá valendo por causa da minha consciência. Não, brincadeira, eu fiz o almoço para você mesmo. Ok, então, qualquer coisa que me dê de presente, tá dando a mim. Não tem validade, porque o sangue de Jesus nos protege, nos guarda, nos purifica de todo o pecado. E nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, eu acho que seria desnecessário, independente, JR, se a pessoa deu presente, deu bem intencionado, sabe, presenteou a pessoa, então não tinha porquê. O abajur não... Concordam, companheiros? Alguém discorda?
A Bíblia vai dizer que você deve comer de tudo que vende. E o abajur? Sem saber de onde vem. E o abajur? Sem saber de onde vem. Eu acho que eu consagraria o abajur, oraria por ele, se houvesse alguma coisa ali, quebraria a maldição, né? Não jogava ele fora mesmo. E usaria o abajur sem nenhum problema. Não vejo... Eu sei que tem pessoas que podem fazer as coisas mal intencionadas. Apesar que ela pode estar disfarçado, né? A pessoa pode estar fazendo alguma... como dizem, né, algum tipo de bruxaria, bem claro, como fala, o evangélico tem muito esse misticismo, né? Macumba, vai me pegar, a mulher fez um despacho, entregou uma boneca pro meu filho, o doce do Cosme e Damião para ir um pouquinho mais além. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu acredito que esse tipo de coisa não pega em crente. É isso aí. Crente é superior a qualquer tipo de ação espiritual, ok? Que não provém de Deus. Deus é soberano, é teu protetor, é aquele que te guarda. Então essas coisas não vão vir sobre você, pode ficar tranquilo. Não precisava jogar o abajur fora. Se você estava com algum pensamento que a mulher que deu o abajur estava de má intenção, fazia uma oração por ela, e quem sabe se isso fosse sair da sua mente, que era uma coisa mais psicológica do que espiritual, fazia uma oração por você e pelo abajur, e isso ia acabar. É porque bem parece aí que se a pessoa agir assim, quer dizer, olha, eu tô achando que esse abajur tem uma coisa esquisita aí. A pessoa ora, agradece a Deus, consagra, como já deveria ter feito. Tudo que você tem dentro de casa é do Senhor, porque foi Deus que te deu possibilidade de adquirir. Enfim, agora, quando é uma questão emocional, que às vezes é o seguinte, a pessoa faz isso tudo, mas fica assim, esse abajur tá diferente, piscou. Entendeu? Sabe, gente? Toda vez que eu boto irmão, não tem um negócio de vez em quando. Geladeira, não tem uma vez que dá um barulhão, a máquina, não sei o que, papá. Aí a pessoa diz assim, é isso. Entendeu? A pessoa já tá lá, ela já tá sugestionada a acreditar que daquele negócio, então se o abajur funcionar, se não funcionar, eu não sei se você já participou de algum lugar na igreja, que lá pelas tantas lá, o som dá problema, né? E eu já vou em muitas igrejas, né? Muitas vezes. Então, aí o pessoal, glória a Deus, tá amarrado, vamos orar. Eu já vi várias vezes, ao invés de alguém, e geralmente, né? Não quero ferir ninguém, mas até por técnicos, 80% das nossas igrejas, o som é mexido e é usado, operado de forma pessoas leigas. Então, assim, bons voluntários, 80%. Claro. Compra o som maravilhoso, muito bom, quem vai mexer. E aí, deu errado lá o som. Dá errado, né? E aí, lá, porque o som, você sabe que uma coisa é equalizar quando a igreja tá vazia. Não, tava tudo certinho, pastor. Começou o culto, claro, meu irmão, o ambiente mudou. Mas o cara nem sabe disso. E aí dá apita lá, microfone, aquele negócio todo, o microfone tá em cima, às vezes é só tirar o microfone dali. Eu já vi parar o culto ali, parar a reunião, né? Parar o culto, não dá, mas parar a reunião pra orar, pra repreender o demônio do som. E assim, demônio do som. E o cara que tá mexendo, o cara não tem. Então, o que eu vejo é o seguinte, existe muito disso, mas sabe o que eu tô pensando aqui? Nós estamos aqui num canhão, né? E agora estamos falando pro mundo, pela internet é mundo. Sim. Nós temos uma concepção, a gente está falando muitos líderes aqui que conseguem fazer uma autoanálise de partir de textos bíblicos. A gente estava citando aqui, né? Há um adágio aí que diz, um ditado, que a Bíblia é mãe de todas as heresias, né? Ainda que a Bíblia não tenha culpa de nenhuma, a culpa está na interpretação de muitos. Mas Jesus pegou um lodo e cuspiu, Deus deu ordem para pegar um pedaço de madeira lá, jogar na água e a água mudou. E por aí fora, são N situações, já foi citado aqui pelos nossos queridos pastores. A questão está na interpretação da Bíblia, a análise do texto bíblico. Nós falamos de panos, a Bíblia fala disso. Mas a Bíblia fala várias pastor, situações. Então o que acontece? A Bíblia também fala de algumas situações de reis que Deus falou para que não abrisse o reino. Infelizmente me falha o nome agora. Ele abriu e foi ruim pro ministério dele, porque era um segredo de Deus. Quando Neemias vai, Deus fala para ele para não falar para ninguém. É um segredo de Deus. Então existem coisas que a gente tem que entender no povão, na massa, que a prática, como tá falando do abajur, é o paninho que recebe, é a peça íntima que a irmãzinha recebeu de uma outra irmã e o casamento começou a dar errado, e por aí fora. São muitos dados, é muita história, Jota. Então, aí o que a gente fica? A gente sabe que foi muitas vezes uma questão psicológica, mas a gente sabe também que o nosso inimigo é ardiloso.
O nosso inimigo, ele vai usar tudo e todos, né? Ele trabalha. Então, o que a gente orienta? Você, se receber algum presente, quando recebo alguma coisa de alguém que eu não conheço a origem, não sei, meus filhos, eu já falei pra eles, não precisa deixar de receber não, exceto aí meus filhos, exceto a questão de doce São Cosme e Damião, exceto. Agora, outras coisas recebe, você ora, uma banana que recebeu, tava subindo aqui, você deu um cacho de banana, você ora e você consagra a Deus e coloca, porque você tem essa autoridade em Deus. Deixa eu agora fazer uma citação a respeito voltando no abajur. O que me preocupa é a fragilidade espiritual que essa pessoa se encontra. Porque se uma pessoa é fortalecida em Deus, que aí vai entrar aquilo que diz a palavra do Senhor, se você tem fé, tem em ti mesmo diante de Deus, fortalecimento de fé te leva a enfrentar determinadas situações e acreditar. Uma pessoa fortalecida em fé vai orar pelo abajur, vai falar assim, está repreendido, né? Eu repreendo, eu consagro, e vai continuar com o abajur lá e não vai ter nenhum problema. Agora, quando a pessoa tem fragilidade na fé, e ela não consegue acreditar realmente que o Senhor está com ela, que o Senhor conduz toda a sua vida e a protege de todo o mal, como diz a palavra do Senhor, sobre a tenda de Israel vale encantamento? Não vale. Não tem encantamento sobre a tenda de Israel. Então pode mandar o que for, porque Deus transforma até a maldição em bênção. É possível até que algumas pessoas entendam que orar pelo abajur já seja um reflexo da fragilidade espiritual. Claro. Então não tem que orar pelo abajur, oro pela minha vida, minha casa como um todo. Mas existem certas coisas que são assim, a pessoa tem implicância. Então veja bem, a pessoa implicou com o quadro. Implicou. Não gostei desse quadro. Não passou uma coisa boa. Senti um negócio esquisito quando olhei aquele quadro. O que você achou? Eu não achei nada. Mas eu achei que tá estranho aquele quadro ali. Pô, implicância. Pode não ter nenhuma questão espiritual, pode ser uma lembrança de alguma coisa que nem sabe o que é. Uma psicóloga poderia ajudar a entender aquele quadro. Não tem espiritual, tá certo? É uma questão emocional. E a questão emocional que parece que é o tema aqui. Que muitas vezes a gente começa pelo espiritual, mas depois descobre que não tem nada de espiritual e naquele assunto. Pode ser uma repetição, né? Veja como as coisas são complicadas. Quer ver um outro exemplo? O acarajé. Assim. O ouvinte está falando aqui, O ouvinte tá falando aqui, ó. Tem o acarajé, tá aqui no nosso WhatsApp, a pessoa falando, tem um acarajé e tem gente que come, ora, agradece a Deus e manda bala. E outro disse, isso aí eu não como de jeito nenhum. Isso aí, por quê? Porque tem toda a ideia de... Só que existe, né? Baianas e tal, essa tradição cultural que nós temos aí. E alguns comem, outros não comem. Essa hora eu não sei, vocês comem ou não comem? Não, veja bem, eu não como porque eu não gosto. Não gosta? Então não gosta porque já experimentou, né? Eu tenho uma membro da minha igreja que ela vende acarajé na feira em Nilópolis. Olha aí. Ela vive de vender acarajé, Marcele Gerber. E assim, uma vez ela me perguntou quando ela entrou pra igreja, né, apóstolo, eu vendo acarajé porque eu sou baiana, eu faço aquelas comidas baianas, eu só acho que há algum mal nisso? Eu falei, não. E quando você puder, me traz uns acarajézinhos também que eu vou comer sem problema, né? Não achei o gosto, não é de lá, não é uma comida que me agradou, mas eu comi e no contexto dela, né? Ela faz o acarajé para vender, porque veja bem a JR e os queridos debatedores, a palavra de Deus fala no livro que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, fala sobre a carne sacrificada aos ídolos, tá certo? E ele indica, ele ensina e orienta, se você não souber, não pergunte, chega no açougue, compra e come, não fica perguntando, né? Por causa da consciência. Eu fui comprar carne, eu fui comprar um bife para almoçar, eu não fui comprar saber se era de... Então, a consciência, tá certo? Então, a questão do abajur, a irmã, a pessoa, a vizinha deu para ela de presente, toma um presente aí, toma, ok, obrigado. Não tem como um abajur criar um problema no meu casamento. Não existe. O problema está em mim e na minha esposa, no meu relacionamento, na minha vida conjugal. Aí sim, aí é um problema que só Deus para resolver. Jota, sobre essa questão, eu iria encerrar minha fala anterior sobre a questão do abajur. É que quando você tem a consciência e sabe da origem desse abajur, o local desse abajur, e você está incomodado, vale a pena a oração. Mas, por exemplo, quando você faz uma festa e você convida vários amigos que não são crentes, você vai receber presente de seu filho,
filho, todo mundo, você vai estar orando, aquilo ali, você já consagrou aquele aniversário, pediu a Deus para abençoar, tá abençoado. Assim como você entra num restaurante, você não sabe a origem do restaurante, o cozinheiro, a religião dele, o dono do restaurante, entende? Então, como foi falado, se você é chamado para comer algo que você sabe que tá consagrado, aí é diferente. Ouvinte contando aqui o seguinte, que o esposo dela, ele tinha uma enfermidade quando era mais jovenzinho, e ele fez uma promessa. Olha, se eu for, ele fez uma oração ao santo, e aí disse que se ele tivesse um filho homem, o pagamento da promessa seria dar o nome do santo ao filho. Acontece muito isso. Correto? A esposa dele, ouvinte nossa, ela discorda veementemente disso. Mas ela não vai ser a mãe, só ela mãe, né? Ela é mãe e o camarada vai ser pai. Não nasceu ainda. Você imagina, nem engravidou ainda. E o estresse já está entre nós. Como é que se posiciona uma ouvinte nossa, como muitas ouvintes que estão agora aí e pensando isso, olha, será que o nome do meu filho, o camarada tá querendo dar esse nome por causa disso? E às vezes é exatamente por causa disso, ou por causa de uma promessa que foi feita, ou às vezes até por causa do dia, nasceu no mesmo dia. E aí? Como é que se posiciona o ouvinte? Eu digo, JR, que algumas coisas acontecem na nossa vida porque a pessoa crê demais e a misericórdia do Senhor não atua só na vida de quem é crente. A misericórdia de Deus atua na vida de quem também não é crente. Né? Tem gente que acha que a graça de Deus é só para quem está lá na igreja dando glória a Deus. E isso não é real. A graça de Deus está sobre todo mundo. E para essa ouvinte, né, que está preocupada, não sei se ela é crente, JR. A ouvinte é. Ela é crente? A nossa ouvinte é, o marido que não. O marido não é crente. O que eu digo para ela é que oração, orientação, conversa nunca é demais. Pode mudar até o projeto do marido, né? Uma mulher sábia sabe edificar bem a sua casa, a Bíblia diz. Mas estaria, pastor, acompanhado de algum tipo de problema espiritual se a insistência do esposo for esta e ela não tiver argumentos? O menino vai estar, de alguma forma, entre aspas aqui, não vamos usar, deixar de ser abençoado? Não. O nome do santo é Antônio? Não. Jorge? Jorge? Por que o Antônio? João? O nome do santo é Marcos? Não. Tá bom, tá bem. Inclusive, se a gente for seguir até o que a palavra fala, a Bíblia vai dizer que a mulher não crente, né? A mulher crente que convive com o marido não crente, santifica o marido. Quanto mais o filho que está no ventre. Você mesmo falou que ela não vai ser mãe sozinha, ela precisa de um pai. Precisa do pai. Ok? E ele já resolveu. Sim, ele já resolveu. Se tiver um filho homem, vai ser... Vocês estão curiosos para saber o nome do menino, é isso? Não, sabe por quê? Sabe por que o nome... Sabe por que eu tô curioso de saber? Porque já aconteceu, chegou a mim, é um caso parecido com esse aí, e o nome era Jorge. Mesma coisa. O marido... Aí eu contei a história pra irmã, da história de Jorge, que foi um crente, servo de Deus, que lutou contra o que hoje é pseudo-defesa, né? Eu conheço alguns pastores Jorge que são uma bênção. Mas muitos depois se converteram e foram colocados Jorge exatamente, ou nasceram no dia, ou os pais eram devotos. Ela entendeu, eu falei, é servo de Deus. Se depois foi deturpado, não é problema da origem do nome. Então, assim como a Adriana, o significado de Adriana é deusa das trevas, e não significa que toda Adriana vai estar servindo Diego, e por aí fora. Então, o que eu digo já é o seguinte, a Bíblia fala sobre a sabedoria da mulher, já foi dito aqui. Existe outra argumentação que ela pode usar, eu não sei qual o nome, mas até na questão hoje, quando eu fui botar o nome dos meus filhos, Uriel e Ediel, eu tive que mostrar a origem. Hoje você não pode usar alguns nomes que possam trazer desconforto para a criança. Alguns nomes que são, de repente, um nome muito direcionado a um segmento religioso, que de repente pode trazer transtorno, e ela pode também argumentar isso. Mas se de tudo não acontecer... Não, esse nome aqui é comum demais. É um nome social. Comum demais. Ela vai, se ela não conseguir... Não vou falar não, viu? Vocês estão curiosos demais pra saber. Outra coisa, já que ela tem tanta preocupação assim, de depois colocar porque foi isso, bota o nome composto. Bota lá, fulano de tal, Marcos, ou João, ou sei lá, entendeu? Então, para que ela se sinta mais confortável, mas o que eu poderia dizer, afirmar e dizer para ela, que ela, no nome de Jesus,
se ela conseguir, ela não precisa levar isso a fé e fogo com seu esposo, ela coloca, já que o Jota já disse que é um nome de contexto na sociedade, comum, ela vai orar a Deus, vai consagrar o filho dela. O importante não vai ser o nome dela, o importante vai ser a vida que eles vão passar pro filho dele. O que ele vai ensinar o menino pra ele não se desviar. Eu tenho um filho que tem um nome composto e de 2 santificados homens da Bíblia. Mateus Felipe. E eu posso falar sobre nome, Jota? Rapidinho, eu faço, agora nem tanto, já fiz muito trabalho em presídio. Você entra no presídio, 90% dos nomes é tudo bíblico. Né? É tudo filho de crente. Não 90% resolve, não. Não adianta só nome. Botar o nome bonito lá. É só botar nome, seu nome de lá ou de cá. Resolve não, é? Não. Ouvinte dizendo, eu fiquei muito doente. Durante uma oração foi revelado que uma blusa que eu ganhei das minhas enteadas estava com trabalho. Foi revelado. E apenas orar não resolveu. Eu continuei doente, eu não engravidava e passei. Não preciso dos detalhes aqui, me poupe dos detalhes. Ô, produção, me ajuda aqui. A irmã passou a ter diversos problemas, tá certo? Engraçado que quando fala isso, todas as outras coisas perdem o foco, né? Você acha bom dizer isso? O foco é só a camisa. Hein? Jota? Não, porque tem, deixa eu ver aí, só um minutinho. Tem uma conversa paralela aqui, pera, só um minutinho. Vou tocar a música enquanto isso. Não, porque na hora do almoço, o pessoal tem gente almoçando agora. A pessoa tá almoçando, Marcela. Não vou contar isso aqui não. Não, a pessoa tinha um problema. Vocês querem saber o nome do menino, agora quer saber? Não, é que a irmã, bom, vocês estão insistindo, estão ouvindo, desculpa aí, se alguém tiver, enfim, desculpa aí. Ela não engravidava e ela passou, tô com vergonha. Olha que eu sou uma pessoa que não tem vergonha. Olha aí. Você aumenta a nossa curiosidade, JR. Irmãos, eu vou falar. Ela evacuava sangue, entendeu? É normal, acontece. Mas eu fiquei sem graça de falar na hora do almoço. Entendeu? Assim, engraçado como isso tira o foco das outras coisas, cara. Você fala de uma camisa, né, Apóstolo? Fala de uma camisa, o resto tudo perde sentido. Aí coloquei fogo e a peça o quê? Não queimava. E a peça começou a chorar. Ela começou a chorar, entendi. A roupa não pegava fogo? Pera um minutinho, pera aí. A ouvinte, pega o microfone ali, conhece o microfone? Rádio? Bem-vindo ao rádio. O rádio é o seguinte, rádio é um veículo interessante. Pode trabalhar com sinais e prodígio, mas tem que usar o microfone. Pra você entender. Ela começou a chorar. Quando ela contou essa parte, ela começou a chorar. Tá. Que ela tava queimando a peça da roupa. E a roupa não pegava fogo. Ela jogava fogo na roupa e a roupa não pegava. Impermeável. Impermeável, não pega fogo, o que é? Como é que chama quando não pega fogo? Você vai anti-chamas. Impermeável é água, né? Hein? Não, mas continua aí no microfone pra você explicar. Pode explicar o restante aí. Mas me ajuda, vai. Você quer? Sim. Então eu tenho que ler, né? E eu chamava e repreendia aquele nome de Jesus, graças a Deus, minha vida mudou depois que eu tirei aquilo da minha casa. Mas pegou fogo ou não pegou fogo? No final? No final, quando ela começou a repreender. Aí pegou fogo. Então, assim, a gente também anti-chama, meu. É isso mesmo? Fala, pastor. Deve ser anti-chamas. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós não podemos fragilizar as pessoas com aquilo que nós cremos. Algumas pessoas creem de uma forma, outras creem de outra forma. Nós não podemos invalidar a fé das pessoas, a ação. Toda fé tem que ter uma ação, porque a fé sem obras, ela é morta. Então as pessoas têm determinadas atitudes através daquilo que ela crê. Né? Se uma pessoa chegar pra mim, JR, e falar pra mim assim, pastor Robson, é o seguinte, meu filho tá enfermo, não posso trazer ele aqui, o senhor pode orar por essa peça de roupa? Irmão, eu quero falar pra vocês em nome de Jesus aqui, eu não vou deixar de orar, porque é a atitude da fé da pessoa. Como é que eu vou invalidar isso? Eu não vou pegar e não vou deixar de orar. Irmã, eu não vou virar pra ela e falar assim, já tá naquela aflição, a ação que ela está tendo espiritual em torno da doença do filho ou de alguma coisa que está passando na vida dela é tão grande que eu não vou chegar para ela e dar uma aula doutrinária daquilo que eu creio ou da minha superioridade de fé que eu acho que eu tenho. Eu vou pegar a peça de obra, irmã, a senhora quer que vai resolver? Creio. Então tá aqui, tá orado. Leva, veste teu filho. E acabou. Eu acredito que vale pro mesmo caso dessa moça aí que acreditou que a peça de roupa estava enfeitiçada ou foi oferecida para um demônio para prejudicá-la. Eu não vou invalidar. O que eu tinha entendido antes é que embora orasse,
faria uma menção, ainda que não fosse um curso, para dizer para as pessoas, olha, não é a foto que vai produzir a cura, é a nossa fé, a minha, a sua, em nome de Jesus. E aí, ora, quer dizer, então eu entendi que não vai se estender, mas haverá uma, ainda que breve, orientação para que a pessoa não fique presa àquilo. Isso porque aí, não fique presa àquilo. Deus responde à oração que foi feita em nome dele e a pessoa vai dizer que foi por causa da foto. Não. Entendeu? Esse que é o problema. Cria o vínculo nisso aí. Por isso que nós estamos aqui debatendo sobre o assunto. É isso aí. Jota, nós temos que entender também e compreender algo que, assim, existe coisas que acontecem, né, entre céu e terra, que a nossa filosofia não define. São as experiências. Eu vou citar só 2 nomes que eu vi, muitas histórias, algumas até ele mesmo contando, 2 pessoas até que foram para não ter complicação, que já estão no Senhor. Pastor Davi Gomes e Miranda Pinto. Irmã Tabita Crowley Pinto, que durante muitos anos dirigiram o Seminário Betel. A gente ouvia muita história em parte dela. Histórias de pessoas que você sabe da vida e você fala assim, só estou acreditando que você está contando. Então, assim, existe situação, claro que não é algo normal, né? Não é coisas que a gente vai dizer como realidade, como uma regra, mas que existe. Então a gente tem que ter algumas coisas, a gente tem que ter para isso existe o discernimento do espírito, para que a gente veja o que é corriqueiro e o que é realmente algo pontual do espírito nos mostra. Então, só pra ter uma ideia, no dia eu parei, eu tava no carro, eu vi uma senhora deitada. Aí eu fui parar, tava chovendo muito. Meu filho de tarde falou, pai, não para. Meu filho tinha uns 10 anos, 8 anos. Falei, não para, porque não, eu vou só ver. Não para, pai, não para. E aí eu falei assim, por que você falou não para? Não, porque eu senti que tinha mal ali, tinha alguma coisa do mal ali. Aí eu fui, deixei eles em casa, fui lá no bombeiro, vim com o bombeiro veio, chegou ali, a moça não estava mais ali. Entende? Então são coisas, eu não sei o que seria, mas são coisas, tá chovendo muito, foi questão de 15 minutos, não dava tempo dela sair e levantar aí. Então, são coisas que a gente não tem a dimensão do que pode ser, e às vezes o espiritual existe, está ali, e a gente tem que ter discernimento do espírito. O JR, essa questão da blusa não ter pego fogo, ou depois que ela clamou, pegou fogo, né? É a mesma coisa que falaram aqui, né? Pelo que eu estou entendendo, nenhum de nós 4 aqui, inclusive você, oraria e jogaria fora o abajur, tá certo? Porque falaram aqui, depende da fragilidade da fé da pessoa, tá certo? Eu fico, como o pastor falou aqui, como que pode alguém ficar sugestionado por causa de uma blusa, tá certo? Eu vou tacar álcool nela, ela vai pegar fogo sim, em nome de Jesus, porque o fogo é para queimar, né? Então, mas depende da fragilidade da pessoa. Essa pessoa, ela creu, ela acreditou que realmente aquela blusa tinha um feitiço, tinha uma desgraça, tinha uma maldição que estava colocando ela enferma. Né? Então, veja bem, ela é evangélica, essa pessoa? A nossa ouvinte é ela. Então, o pastor dela, com certeza, tinha que orientar ela e trazer ela a uma realidade que a nossa realidade. Sim. Nós não podemos ir para a realidade dela, trazer ela para a nossa realidade. Inclusive, a gente tem que saber, entender que nós somos, né, Deus nos santifica no nosso corpo, na nossa alma e no nosso espírito. E a gente tem ligações, verdades espirituais, mas existem verdades emocionais também. Sim. E que também precisam ser desligadas. Aí, eu tô fazendo curso de psicologia, então a gente vai entender que existem a maneira de desligar daquilo. Algumas pessoas acabam se desligando dessa maneira por uma questão emocional, para não haver lembrança, para não haver o que recuperar na memória, mas agora no espiritual é o nome de Jesus. Não tem outra coisa que possa ser usada. Não é o fogo, não é o álcool, não é nada. É o nome de Jesus e acabou. Mas pelo que eu entendi aqui, já é o abajur, é roupa. Isso parece um assunto simples, mas olha, isso de madrugada dá um trabalho, rapaz. A pessoa acorda, fica preocupada que ele abajur, lembra até do filme Chuck, entendeu? Essa blusa vai sair. Mancha na parede. Mancha na parede? Mas é infiltração, né? Não? Muito do mas tem gente que fala que é o cramunhão. Sabe que porque tem coisas que são espirituais e se discerne espiritualmente. Olha, uma vez eu estava no culto de libertação na minha igreja e uma pessoa caiu endemoniada lá, tá certo? E tava dando um trabalho muito grande. Eu cheguei perto da pessoa e dei um beliscão nela. Opa, belisquei ela. Que isso, ela gritou. Ai! O demônio sentiu dor. Levanta e deixa safadeza, que você não tá endemoniado. Coisa nenhuma. Beliscão santo, é o beliscão.
Ô, Jota, sabe o que acontece? Não pode fazer isso não. Essa demanda... Uma regra seria, tomou algum remédio, passou, não é demônio, irmão. Não vende Deus, não se vende em cápsula. Irmãos, é o seguinte, peraí, vamos tentar, nós temos aqui já um consenso, né? Porque nós devemos orar sempre. Aliás, sem cessar. Sem cessar. Um ouvinte lembra, é verdade mesmo que o Jesus curou o servo do centurião sem vê-lo? É verdade. É verdade. E é verdade que a gente pode orar aqui hoje por uma criança que está com algum tipo de enfermidade lá no Afeganistão, e Deus pode curar a pessoa, não precisa vir aqui, trazer a pessoa aqui, lá, botar a mão aqui. Isso acontece por fruto da graça de Deus, o milagre do Senhor que acontece, é ou não é? Sim. Verdade? Sim. Agora, se a pessoa está lá cismada com alguma coisa, aí nós já entendemos, tem coisas que são espirituais. Olha, Senhor, a minha casa é sua, esse abajur é do Senhor, não tem essa história e tal, não sei o que, papapá. Você não está orando o abajur, você está orando ao Senhor, consagrando ao Senhor todas as suas coisas. É isso aí. Agora, se a pessoa implicou com aquele trem, impliquei, não gostei mais daquela blusa, depois daquela blusa aconteceu isso, tem gente que diz isso, ó. Desde que aquela blusa entrou na minha... Vai me dar um negócio que eu não... Desde que a blusa entrou na minha casa, aconteceu isso, assim, assado. É ou não é? Ô, Jota, aí é uma implicância. Tinha um colega que tinha um caminhão, que ele falava que aquele caminhão era mandado. Esse caminhão foi mandado. Nunca deu certo na mão dele, vivia quebrando, tal. Vendeu o caminhão. O cara que comprou é abençoado. Ganhando dinheiro. Como é que o problema era o caminhão? Tem gente que diz que tem uma coisa enterrada também, né? Sabe que essa demanda é muito forte aqui, vira e mexe, nós estamos tratando assim, porque como já falei, nós já falamos em outras ocasiões, a questão da adesão que vem em muitas religiões, geralmente quem tem muita dificuldade disso aí são pessoas que vêm de outras religiões e que viu o outro, passou por algumas experiências e que nessa forma não foi formatado, não foi discipulado, e aí ele só mudou de religião, e aí é muito complicado para ele ter vida nisso aí, crer nessa mutação, isso é muito complicado. Só para ter um exemplo, muita influência também, pastor Ricardo, ainda que ele não tenha vindo, existe hoje muita influência, sempre houve, gente, mal olhado, a pessoa te olhou de um jeito, olha, eu tava bem, saí de casa bem, eu tô com não sei o que, atribui sempre alguma coisa, sabe, quer criar alguma coisa pra dizer assim, é por causa disso, e aí o que não se sabe se transfere. Claro, exatamente. Que você falou que o filho de um centurião foi curado, o servo dele. A mesma coisa com a mulher sírio-fenícia, lembra? Isso, né? Isso. Expulsou o demônio à distância da filha dela. E ele não foi na casa dela, ele estava a quilômetros, né? E expulsou a distância, não teve contato. Duas perguntas finais. Uma eu posso não responder e a outra é pro senhor, apóstolo. Um ouvinte está querendo o nome. Eu não vou dar o nome. Nome de quê? Da pessoa que diz que o marido não sei o quê. Certamente ele tá botando o nome do filho dele. Entendeu? A pessoa quer não posso dar o nome, ouvinte. É uma coisa entre nós aqui e a outra ouvinte. O outro ouvinte quer saber se o senhor comprou o apito. Não, porque a filha não precisa responder, não precisa responder. Vamos à pesquisa 93 de hoje, minha gente. Cara, 50 reais no bolso, o apito era 100. Pesquisa 93. E aí, Marcela? Você acredita, então, que a oração por um determinado objeto de alguém pode abençoar o dono? 86% dos ouvintes por telefone acreditam, 61% deles no site também acreditam. Muito obrigado, ouvinte amado, pela sua participação no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. O ouvinte está dizendo aqui, gente, olha, eu não suporto mais a bebida dentro da minha casa. Meu pai, minha mãe e a minha irmã bebem demais. Papai chega a deixar de tomar o remédio para beber ou então mistura os dois. Eu não aguento mais lutar em oração por pessoas que não querem ser libertas. Estou errado em desistir de orar pela libertação deles? Será que não estou perdendo meu tempo e lançando pérolas aos porcos? Quais as estratégias para ganhar a nossa família para Cristo? Como lidar com o vício de nossos familiares? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui ao pastor Ricardo. Um abraço, querido. Ô, JR, eu quero agradecer a oportunidade aí, mais uma vez, poder estar compartilhando aqui na Rádio 93, que é tremendo. Eu gostaria de fazer um convite aí, o pessoal, a conhecer a nossa página no Facebook, Craques da Paz. Você entra lá e você curte e você vai estar recebendo as nossas postagens e os eventos que a gente tem feito e realizado aí
para a honra e glória de Deus. Amém. Muito obrigado, apóstolo. Deus abençoe. Um forte abraço, querido. Amém. Eu posso mandar um abraço? Pode. Vou mandar um abraço para o apóstolo Marcelo, apóstolo Fabiana, que estão ligadinhos lá em Parque São Vicente, Belfor Roxo, né? E toda aquela igreja está ligada conosco. Quero dar um abraço também para minha esposa que está me ouvindo, meus filhos, meus netos e a minha querida igreja que está aí ligadinha aí lá em Nilópolis aí. Benção, agradeço a oportunidade, Marcelo, muito obrigado a você. Obrigado. É um privilégio mesmo estar aqui junto com vocês. Obrigado, Deus querido. abençoe vocês. Muito obrigado. Bispo Jaime, forte abraço, querido. Deus abençoe Forte sempre. abraço, Jota. Também agradeço a oportunidade de estar aqui. Mando um beijo, um abraço para minha esposa, meu filho, a igreja também que é em Nilópolis, Edificação em Cristo. Inclusive amanhã temos culto lá. Tema do culto de amanhã é o arrebatamento da igreja. Quem quiser tá por dentro disso, vai ser muito interessante. É bom ir, porque importante. se não for, de repente. Muito bem. Que Deus abençoe a todos os debatedores. Muito obrigado, pastor Robson. Forte abraço, querido. Um abraço, JR, muito obrigado por me convidar, estar com vocês sempre é um prazer. Marcela, Deus abençoe. Quero mandar um abraço, um beijo para minha esposa, meus filhos que estão em casa, pastor Sandro da Áustria e toda a igreja que está lá, está ligado conosco aqui agora, e pessoal da IEP, Igreja do Evangelho Progressivo em Asti, pastor Luiz Areia e Lucas, dia 2 a dia 5 de abril, grande congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. Maravilha, nós vamos orar juntos nessa hora. Eu vou pedir o bispo para orar conosco. Vamos apresentar o tema de hoje diante de Deus em oração, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados. Amém, Deus, nós damos graças por esse momento que nós estamos reunidos aqui. Senhor Deus, te agradecemos pelo que foi conversado, debatido aqui nessa mesa, que muitas pessoas possam ter, Senhor Deus, hoje a sua fé fortificada no nome de Jesus, realmente, Senhor Deus, vivendo uma experiência íntima e profunda com Ele, fortalecendo a sua fé para enfrentar todas as dificuldades que a sua vida passar. Oramos por cada um, Senhor, que está com o coração hoje entristecido pelo luto, que o Senhor venha fortalecer suas emoções e eles possam vencer tudo isso em nome de Jesus, e que cada enfermo, Senhor, que está hoje, Senhor Deus, sofrendo com alguma enfermidade, possa ser alcançado pela sua graça e possa realmente, Senhor Deus, encontrar a cura e o restabelecimento da sua saúde. Assim nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.